Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como ler a... Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, a gente vai falar um tema muito interessante, que é como ler artigos complexos de psicologia. Vou compartilhar com vocês até uma coisa, né, curiosa. Mesmo gostando muito de aprender, de ler, quando eu cheguei em psicologia, eu vi que era totalmente diferente de tudo que eu tinha visto antes. O meu nível de leitura teve que aumentar muito e isso não é uma opção. Isso acontece real, você sente essa necessidade prática, acadêmica. Cada vez mais os professores eles passam muito conteúdo para a gente ler e nas nossas férias a gente também lê porque a gente não deu conta de ler tudo ao longo do semestre e a gente entra em grupo e as pessoas indicam e a gente tem necessidade de aprender, aprender, aprender. Então eu vim dar uma dica para vocês, né, principalmente para a parte de construção, né, de conteúdos, de trabalho de faculdade, a gente precisa cada vez mais aprender a ler de forma técnica. Uma das maiores dificuldades, né, que nós como estudantes, né, enfrentamos ali no início da graduação é lidar, né, com uma grande quantidade de leitura, como eu disse, né, exigida ali pelos professores e até mesmo da nossa necessidade prática. Os textos acadêmicos, capítulos de livros, artigos, eles costumam apresentar uma leitura muito diferente do que a gente viu até então, né? Ele tem uma pegada assim mais técnica, né? E é comum que o estudante ele leia, leia, leia e não saia do lugar, porque nunca foi acostumado a ler esse tipo de conteúdo, né? E nesta aula a gente vai falar um pouquinho estratégias de como vocês podem fazer para entender melhor, quais são as técnicas que eu uso, principalmente para quando eu preciso construir trabalhos, artigos. No momento eu estou até já fazendo, né, o meu trabalho de conclusão de curso, então muita coisa está bem fresquinha na minha cabeça. É, as técnicas de leitura ativa. A leitura ativa, né, é uma forma ali de leitura que o estudante ele participa de forma mais ativa do processo de compreensão do texto. Em vez de apenas percorrer as linhas, né, o leitor busca interagir com o conteúdo. Como que a gente usa essas técnicas? A gente consegue fazendo esses três tópicos que eu coloquei aqui. A gente busca identificar qual é a ideia central do autor, que conceito está sendo explicado naquele trecho, e como esse conteúdo se relaciona com outros temas estudados. Se a gente fizer já essas três coisinhas, a nossa leitura ela já fica bem mais fácil. Outra técnica que também é bem útil é fazer pequenas anotações ou ir grifando partes importantes do texto, né? Que são palavras-chave que podem fazer com que a gente associe tudo o que a gente leu ao longo do texto. Também é interessante, né, a gente tentar resumir mentalmente o que foi lido, às vezes nem só mentalmente mesmo. Ter um caderninho ou uma agenda digital, um tablet, enfim, onde a gente vai anotando, fazendo resuminhos ali essa página. O que, que eu entendi disso? E assim a gente fazendo ao longo dos capítulos, enfim. Como a gente identifica ideias principais? Isso aqui também é muito importante quando a gente está fazendo um trabalho acadêmico, né? O professor coloca assim, preciso de 20 referências, que nem é o exemplo do artigo que eu estou construindo. Aí você fica, meu Deus, né? Vou ter que ler muito mais de 20 para conseguir trazer 20 para o trabalho. Como que a gente faz isso, né? Os textos, eles geralmente apresentam uma estrutura organizada e algumas ideias centrais e outras servem para explicar ou desenvolver essas ideias. Normalmente, as ideias centrais elas aparecem em alguns lugares do texto, como o início de um capítulo, em frases, em trechos e nas conclusões ou sínteses de um argumento. Ao identificar as ideias principais, o estudante ele consegue organizar melhor o conteúdo mentalmente ou até realmente anotando e evitar a sensação de que o texto é apenas um conjunto confuso de informações. Uma estratégia que também pode ajudar nisso é tentar responder essa pergunta. Se eu tivesse que explicar esse texto para outra pessoa, como eu poderia fazer isso em poucas frases? Essa reflexão, né, ajuda a gente a selecionar as partes mais importantes ali do texto. Aí a gente fala aqui um pouquinho sobre os fichamentos, né? Algo que a gente usava lá quando a gente estudava no ensino médio, né? O fichamento, ele é uma técnica de estudo bastante utilizada no ambiente acadêmico.
ela, né, consiste em a gente registrar as principais informações de uma forma organizada. Então, como a gente faz isso? Existem diversos tipos de fichamento, mas um formato simples que eu vou trazer para vocês seria, primeiro, né, a gente registrar o nome do autor, título, artigo e outras informações bibliográficas. Isso facilita, né, localizar o material posteriormente. Depois, né, a gente anotar os conceitos principais apresentados ali pelo autor. Essa parte, né, tem que conter as ideias iniciais mais importantes do texto. A gente registra também as definições ou conceitos que aparecem no material, especialmente quando são ali relevantes para a disciplina. Depois, né, a gente faz uma partezinha de comentários, né, para registrar reflexões, dúvidas ou conexões com outros conteúdos. E esse é um modelinho mais ou menos que um fichamento precisa ter. Na aula de hoje, né, então a gente falou um pouquinho sobre esses textos acadêmicos, como que a gente faz para poder entender um pouquinho melhor e tirar o maior proveito, né, dos artigos, enfim, materiais mais técnicos que a gente for lendo. Então é isso na aula de hoje, tá? Foi uma aula mais rapidinha, mas era realmente para dar mais uma introdução sobre essa questão dos fechamentos de materiais acadêmicos. Então, eu espero vocês agora na nossa próxima aula.